Boa noite, meu nome é Adriano, eu sou aluno de Engenharia da Computação e eu vou falar um pouco sobre as instruções condicionais no Java. De início, o objetivo principal para essa apresentação é definir as instruções condicionais, demonstrar quais são elas, como utilizar e quando utilizá-las. A definição geral de instruções condicionais seriam palavras reservadas, if, else if e switch, que funcionam para criar parâmetros. A partir de parâmetros, algo aconteça dentro do nosso código, certo? Então, vamos utilizar a palavra reservada, criar um parâmetro, e se esse parâmetro ocorrer, ou se ele deixar de ocorrer, algo vai acontecer dentro do nosso código, dependendo de qual palavra reservada estamos utilizando. Sobre as condições, as instruções condicionais em Java. Nós temos as 4 iniciais, peço que vocês ignorem por enquanto essa parte aqui, eu vou explicá-la já já. Temos essas 4, o if, o else if e o switch. Como elas funcionam e quando eu devo utilizá-las. O if, ele funciona basicamente como uma palavra reservada que, caso o parâmetro utilizado para ele ocorra, o que está dentro do corpo dele vai acontecer logo depois, certo? Então, se o que está dentro do parâmetro dele for verdadeiro, o que está dentro do corpo dele vai ocorrer. O else, ele funciona como uma prevenção do if. Então, se o que está dentro do corpo do parâmetro do if não acontecer, o else vai acontecer, certo? Então, qualquer coisa fora do if é um else. Então, o que vai acontecer é o que está dentro do corpo do else. O else if é basicamente um novo if, então você cria um novo parâmetro para alguma coisa nova, específica, e o que está dentro do corpo desse else if é o que vai acontecer. O switch, ele funciona basicamente como um if, só que para valores bem específicos e com parâmetros bem específicos. Ele não aceita valores booleanos de maior que, menor que e coisas parecidas. Ele só aceita valores bem específicos. Então, ele é utilizado de maneira diferente. Aqui eu tenho um exemplo bem feito por cima de um código para entender mais ou menos como funciona ele na hora de codar. Então, eu criei um scanner, pedi para um usuário fictício digitar um número e utilizei o scanner para, com a variável número, eu criei um scanner para que ele fosse analisado. Então, se o número digitado pelo usuário dividido por 2 tiver um resto igual a 0, o que vai acontecer é o que está dentro desse corpo, ele vai printar que o número é par. Se não, que o único resto que pode acontecer é 0 ou 1. Se o resto não for 0, vai ser 1. E se for 1, o que vai acontecer é o que está dentro do corpo do else, que é o sistema printar que o número vai ser ímpar. Então, se o número tiver resto 0, vai ser par, se não, o número é ímpar. Por que as instruções condicionais seriam úteis em Java? A importância principal das instruções condicionais é justamente criar programas que têm funcionalidades, certos pontos deles vão ter funcionalidades específicas, e a partir dessas funcionalidades específicas, com parâmetros específicos, algo vai acontecer. Ele vai criar condições para que algo aconteça. Algumas situações em que as instruções condicionais seriam necessárias seria, por exemplo, na criação de um nome de usuário, que seria nós criarmos condições para que nomes de usuários de baixo calão, que contenham palavrões ou coisas erradas, não possam ser utilizados. Ou, por exemplo, na criação de senhas que precisam ter números, letras maiúsculas e minúsculas, senhas fortes. E se a senha não for forte, ele vai dizer que a senha é inválida e você precisa digitar novamente uma senha diferente. Algumas curiosidades sobre as instruções condicionais em Java seriam que é algo
na verdade bem óbvio, as avaliações feitas pelo if, pelo else, se o parâmetro é verdadeiro ou falso, são avaliações booleanas. Então, se o parâmetro dentro do else for verdadeiro, então o boolean vai retornar um true e vai acontecer o que está dentro do if. Se não, vai acontecer o que está dentro do else. A diferença principal entre o switch e o if é basicamente aqui o switch é um if que pode receber vários parâmetros, só que esses vários parâmetros são parâmetros específicos, bem específicos. A diferença principal entre eles é essa. Uma outra curiosidade é que a gente pode entrelaçar os ifs, os elses, os switches e os else ifs um dentro do outro. Então a gente pode ter um if que inicia alguma coisa, e dentro desse if a gente pode ter um outro if com outros ifs e um else, e dentro de cada um deles a gente pode criar mais e mais ifs e elses, a depender do que a gente quer fazer. E isso foi até utilizado para fazer um dos nossos primeiros programas do mini projeto do professor Lucas. Outra curiosidade é que existem alguns parâmetros que podem ser utilizados para criar parâmetros mais específicos, como quando nós queremos que dois parâmetros aconteçam para que algo aconteça dentro do programa. Então, se nós tivermos dois valores específicos para alguma coisa, nós queremos que eles dois apareçam, nós usamos esse parâmetro aqui de comparação, digamos assim, e caso nós queiramos que ou um ou outro valor sejam necessários para que um if ocorra ou algo parecido, a gente utiliza esse aqui, seriam duas barras. A apresentação acabou e agora eu vou dar uma demonstração de alguns códigos que eu utilizei para dar demonstrações de como funcionam o if, else e o elif, as condicionais. Esse sistema aqui é basicamente um switch bem grande. Ele vai só dizer qual é o dia da semana, certo? Então o corpo do switch é assim, ele é bem parecido com o if, só que ele só aceita esses pequenos casos específicos. Switch, uma variável, e se essa variável for exatamente igual a isso vai acontecer e vai parar a comparação. Se o caso for especificamente esse, vai acontecer isso e vai parar a execução, enfim, deu para entender. Agora eu vou dar run e eu vou pedir o sexto número da semana. O sexto dia da semana é a sexta-feira, beleza? Agora eu vou parar e pedir um número que está fora desse sistema. O que eu quero que aconteça é que o sistema, caso não tenha nenhum, ele diga que o dia da semana é inválido. Supostamente diria para eu digitar um valor válido para o dia da semana. E aí tá, o dia da semana é inválido. Agora mais um código para fazer mais uma demonstração. Esse código aqui é basicamente um código que pede uma senha, certo? É uma senha específica que eu determinei. E enquanto eu der senhas erradas para ele, enquanto eu der senhas diferentes da correta, esse código vai ficar dizendo que a senha é errada, e se o número de tentativas que eu iniciei com 0 vai continuar somando enquanto o while estiver aqui. Se ele somar até chegar a 3, esse if vai acontecer e vai dizer que o número de tentativas foi excedido, certo? E se eu acertar o nome da senha, o acesso vai ser permitido e eu vou poder entrar dentro do e-mail ou qualquer coisa parecida. Eu vou dar run aqui e de início eu vou colocar algumas senhas erradas. Eu vou dizer asa é a senha, usa é a senha, Zazu é a senha e Guri é a senha. Vou colocar mais um. E aí tá, o número de tentativas foi excedido, eu não posso mais escrever. Agora eu vou dar uma mais uma vez.
digitar a senha. Agora eu vou colocar a senha correta, que é segura 1, 2, 3. Eu acertei a senha, agora o acesso foi permitido. Beleza? E o exemplo 3 aqui. Esse aqui basicamente é um programa bem simples, que vai só identificar se um número vai ser positivo, negativo ou se ele vai ser zero. Então, se o parâmetro, que é o número, for maior que zero, ele vai ser positivo. Se não se, né? É o else if. O número for menor que zero, ele é negativo. E else, se ele não for nem positivo nem negativo, ele é o próprio zero. Então, se não for nenhum deles, o número é zero. Então eu vou dar run. Vou dar um valor aqui, eu vou dar -1. O número é negativo, beleza. Vou dar run de novo. Vou dar um novo número, 9. O número é positivo, beleza. Vou dar run de novo e agora eu vou colocar o zero. Opa. Zero. O número é zero. E bom, eu espero que depois de tudo isso a apresentação tenha ficado boa. Espero que tenham entendido tudo e é isso.